Está entrando no ar o programa Vem Louvar. Estamos de volta com o programa Vem Louvar, né? Um carinho muito especial a vocês estão nos ouvindo agora. Vamos falar sobre sonhos. Você acredita nos sonhos? Você acha que sonhos têm um significado? E você que parou de sonhar, né? Então hoje vamos estar falando sobre esse assunto. Você pode participar conosco pelo 2522-0272. Estamos com o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra e também psicoterapeuta. Muito bem, ele está para nos ajudar. Você pode participar conosco e fazer sua perguntinha, tá bom? Bom, daqui a pouco vamos lançar 3 temas para você escolher para o Dr. César Vasconcelos voltar aqui e abordar esse assunto, tá? Daqui a pouco vamos escolher. Bom, é bem verdade, doutor César Vasconcelos, que já é bíblico, né? Sonhos, por exemplo, profetas sonhavam, por exemplo, Daniel, ele foi desses sonhos de Faraó, José teve sonhos com relação ao futuro. Então, os sonhos, eles são, até onde eles são verídicos, até onde eles podem ser proféticos, ou até onde são meros sonhos. Uma pessoa que comentou comigo assim, olha, eu vivo sonhando que eu, com a minha infância, com a casa que eu morei, uma casa antiga, e nunca nesse sonho acontecem algumas cenas que não são boas. Sempre tem uma porta ali, que naquela porta existe um mal. E eu não consigo entrar naquele cômodo, e eu sinto muito medo. E ela vive sonhando com essa casa quando ela era criança, essa pessoa, e já vou perguntar, por quê? Por que será que isso acontece, né? Será que tem alguma ligação, assim, com algum trauma de infância, alguma coisa que ela presenciou? Só para nos explicar primeiramente. Veja bem, Janete, eu vou falar do ponto de vista científico, médico, científico, né, de saúde mental. Não vou falar sobre a questão espiritual, porque já é uma área pastoral. É importante o seguinte, todas as pessoas sonham, mas nem todas as pessoas lembram do sonho. O sono do ser humano tem as fases, e tem uma ao longo da noite tem uma fase que é a fase que há mais produção de sonhos. Então, do ponto de vista científico, os sonhos, eles têm 2 tipos de conteúdo. Ele tem o que a gente chama de conteúdo latente e o conteúdo manifesto. O que é isso? O conteúdo manifesto é aquilo, você, por exemplo, hoje nós estamos aqui no programa de rádio, né, discutindo sobre um tema para ajudar os ouvintes. Então eu posso logo mais à noite sonhar com rádio, eu posso logo mais à noite sonhar com algum instrumento da mídia, né? Então é apenas isso, eu vivi uma situação, aí naquela noite ou 2 noites depois eu posso sonhar uma coisa ligada diretamente com aquilo que eu experimentei, ponto. Essa é a maneira que o sonho aparece. Mas os sonhos também aparecem de maneira em que a gente chama de conteúdo latente, ou seja, traumas da infância, coisas mal resolvidas na nossa vida, a pessoa está fixada num tipo de tensão que ela não consegue resolver, então ela fica sonhando aquilo ali muitas vezes. O sonho pode aparecer de maneira toda destrambelhada, como se pode aparecer voando, pode aparecer como se você fosse um animal, que são as formas simbólicas de um sonho. Então, sonhos repetitivos podem significar, do ponto de vista psicológico, que a pessoa tem alguma coisa a ser resolvida que ela não resolveu ainda na vida, seja uma coisa entre ela e alguém, seja alguma coisa mal resolvida entre ela e ela mesma, né? Tem algum conflito mal resolvido. E é importante pensar de que o sonho, ele é para a saúde mental como se fosse uma válvula de escape. As pessoas precisam sonhar porque no sonho é como se fosse uma drenagem das tensões. Mesmo as pessoas que têm pesadelos, esse pesadelo é uma forma de extravasar aquilo que está realmente ali meio que em turbulência dentro da pessoa. Então, nessa pergunta que você levantou, essa pessoa que sonha com essas características, sonho tem essas características, podem ser coisas ligadas ao passado, à infância? Sim, pode, né? Então, o que ela faz com isso? O que a pessoa faz com o sonho que se repete muitas vezes? É bom ela parar e pensar, bom, o que tem na minha história do passado, do presente que me machucou, ou que foi muito bom ou que foi muito ruim, depende, né?
Tem sonhos que são agradáveis, tem sonhos que a pessoa acorda e está ansioso porque, ai meu Deus, olha só, eu sonhei, né, com essa coisa e agora estou preocupada com isso, como ela falou agora mesmo ali, né, a operadora de áudio ali. De que uma pessoa que ela conhece tem a situação, que sonha com uma coisa e fica o dia inteiro ansiosa por causa do conteúdo daquele sonho. Leva muito a sério o sonho. Leva muito a sério. Eu acho que não precisa levar tão a sério assim e também não precisa desprezar. Em resumo, se o sonho se repete, a pessoa deve parar e pensar: o que aconteceu na minha vida, o que está acontecendo ou aconteceu no passado e que me machucou e que não foi bom e que eu ainda não consegui resolver isso dentro de mim. Para um pouquinho e pensa sobre isso, né? Todo mundo sonha? Todo mundo sonha, mas nem todo mundo lembra do sonho. O que acontece com o cérebro de uma pessoa quando está sonhando? É uma coisa interessante. Inclusive os olhos, a gente chama de a fase a gente chama de sono REM. REM é uma REM, é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos, né? Rapid Eyes Movement. Então, nessa fase há muita produção de sonhos, né? Então, pode ser no final da manhã, pode ser no meio da madrugada. Então, as pessoas têm realmente a produção de sonho. O cérebro, ele entra numas ondas cerebrais diferentes. Sabe quando a pessoa faz eletroencefalograma, que tem aqueles riscos? Aquilo ali são ondas, né? Que mostra como que funciona as áreas do cérebro. Então, quando a pessoa está sonhando, ela tem uma faixa de onda diferente da faixa de onda cerebral quando ela está sem um sonho. Que interessante. Né? E por que muitos dos sonhos que temos acabam acontecendo como se fossem avisos? Por exemplo, até falei aqui em off, que eu, 2 anos antes de gerar meu filho, eu sonhei com ele. Só que eu sonhei com um filho, não com uma criança, né? Quando meu filho nasceu, eu olhei pra ele e falei: criança, meu sonho, já te conhecia. Eu sonhei literalmente com o Lohan, meu filho, 2 anos antes de eu gerar meu filho. Mas você sonhou o quê? Sonhou que seria um menino? Você sonhou com a figura dele? Não, o rosto né? Perfeito. Com o rosto da criança dentro do meu ventre, eu sonhei. Tive esse sonho. Até na minha ultrassom, quando eu vi aquele formato, falei pra ele. Comecei a ligar. Já conhece isso, já. Né? E quando ele nasceu, eu olhei pra ele e falei assim: olha, tá aí a criança que eu sonhei. Já conhecia. Pode acontecer, né? É algo assim, muito interessante isso. É, bem interessante, né? Tem alguma explicação científica ou espiritual para isso? Científica eu acho que não. Científica só do ponto de vista assim, de que se você tem, ou qualquer pessoa tem um desejo muito grande, então, por exemplo, se a pessoa tem desejo de ter um filho, ou se tem desejo de ter uma empresa, se tem desejo de fazer uma viagem, se tem desejo de conhecer um namorado, uma namorada e já formula na cabeça aquela ideia, então pode ter um sonho sobre aquilo. Então a pessoa já formulou, aí de repente encontra alguém que encaixe com aquele modelo da imagem. Não sei, eu chamaria cientificamente de coincidência. Espiritualmente pode ser que seja uma coisa divina, aí não sei. Eu acredito em revelação, né, dos sonhos. A gente pode, com certeza. A gente fica se coçando participando conosco, a Genilda Overney. Janete, acontece comigo, você está falando do seu filho, e comigo acontece sempre assim. Eu me lembro de José quando ele sonhou com as vacas magras e as vacas gordas, né? E simbolizava a prosperidade, né? E que o povo ia passar fome no caso das vacas magras. E comigo acontece sempre assim, quando eu sonho com frutas, tipo assim, que eu tô observando, vamos supor, um cacho de uvas ou uma parreira de chuchu muito bonita. Ali naqueles dias ali eu recebo alguma bênção financeira. Que bênção! Eu não sei se já é coincidência na minha vida, se eu já tenho isso na minha cabeça, e sonhei com fruta, eu vou ganhar dinheiro. Mas eu não sei se é coincidência, mas que acontece comigo, acontece. É raro. Eu sonho sempre, né, Genilda? Mas eu sonho, quando eu sonho com fruta, eu posso, assim, a fruta bonita, eu olhando e elogiando aquela fruta, eu posso contar que na semana seguinte vai entrar dinheiro no bolso. Poxa, você vê só, né? Que beleza, né? Que dela, né? Só essa não Bom, tem uma cunhada que ela fala que realmente aconteceu, assim, dela ter sonhos com bebês, eu acho que é isso, né? E de repente nasce algum bebê na família, né? Então, bom. Cientificamente isso não tem explicação. Cientificamente eu não consigo explicar isso. Espiritualmente, Deus dá os sonhos para as pessoas, né? Porque Deus dava sonhos. Na questão do próprio José mesmo, né? Que a gente estava falando aqui agora. Ele sonhou, tal, lá com que os feixes iam. Aquele sonho do José, né? Que os feixes se dobravam
né? Eu esqueci como é passar Gênesis lá, né? Mas esses sonhos da Bíblia, eles são sonhos assim de personagens bíblicos, são sonhos com uma função específica, né? Deus tinha ali, por exemplo, os sonhos de Nabucodonosor com a estátua, primeiro com a estátua, depois com a árvore. Então ali tinha uma função. No caso do livro de Daniel, o sonho que o rei teve, Daniel interpretou, o primeiro e o segundo depois, teve uma função específica. Deus queria mostrar para a humanidade, para os crentes de todas as eras, de que Deus é poderoso, que Deus governa as nações, porque Nabucodonosor era o rei de Babilônia, e o sonho dele mostrou que nos séculos futuros apareceria a Média Pérsia, a Grécia, Roma, os países da Europa e a volta de Jesus. Então, que é a pedra que veio batendo no pé da estátua. Então ali foi um sonho, missão, vamos dizer assim, que Deus deu para mostrar que Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus que governa o mundo, apesar de que a corrupção está por aí. Mas eu acredito ainda que isso tem acontecido. Isso acontece com os profetas ainda na Terra, que Deus ainda tem sonhos, né? Que revelam realmente. Porque muitas coisas têm acontecido assim, e de experiências e mais experiências. Doutor, Deus continua falando através dos sonhos? Com as pessoas se comunicando? Quando ele acha que falar através de sonhos vai ser uma coisa construtiva para a salvação daquela pessoa, e para ou repreensão, ou educação em justiça, como diz a palavra de Deus, ou para ajudar outras pessoas, ele vai fazer isso. Ele acha que esse instrumento é o instrumento que aquela pessoa vai poder usar para a luz de Deus expandir, então ele vai fazer isso. Com certeza. Então tem pessoas que deixaram de acreditar nisso, que Deus se comunica através dos sonhos. Tem pessoas que se perturbam muito com sonhos. Ela sonha e, vamos supor, sonha que está caindo, no dia seguinte ela não sai de casa. Doutor, o que será isso? Isso é uma coisa interessante. Eu não sei, não posso julgar as pessoas, mas tem pessoas que são muito ansiosas, né, Janete? Tem pessoas que são... Ansiedade todo mundo tem. Vamos relembrar isso aqui, acho que eu falei no outro programa. Todo ser humano tem ansiedade, igual todo ser humano tem temperatura do corpo, 36,5 normal. Mas nem todo mundo tem ansiedade muito alta. Então, quando a ansiedade está muito alta, a pessoa pode ter alguns comportamentos estranhos, como preocupação excessiva, a gente chama de fobias, né? A pessoa ela tem medo de um monte de coisas, inclusive daquilo que ela até pensa. Ela sonha com uma coisa negativa e fica ansiosa o dia inteiro. Então, uma ansiedade excessiva. A ansiedade excessiva significa que a pessoa ela pode ter em parte uma genética, né? Ela herdou isso do pai ou da mãe, tanto que tem um ditado popular que diz assim: os medos dos pais serão os medos dos filhos. Então é interessante como a gente copia até questões dos pais e das mães, coisas boas e coisas ruins. Então as pessoas que ficam sonhou com uma coisa preocupante e ficam o dia inteiro preocupado com aquilo, pode ser que seja uma pessoa extremamente ansiosa e que ela então precisa aprender a lidar com essa ansiedade. E aprender a lidar com a ansiedade significa que ela vai ter que parar e pensar, ela tem que pensar, porque a ansiedade excessiva é quando a emoção toma conta da mente. A emoção toma conta do pensamento, mas a palavra de Deus até diz, né, que tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é positivo, nisso pensai, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tem que parar, pensar, por que eu estou tão ansiosa por causa desse sonho que eu tive aqui? Será que o sonho tem poder de fazer da minha vida uma coisa ruim hoje? Claro que não, porque Deus é superior a isso aí. Então, algumas pessoas podem ter um transtorno psicológico, pode ser que seja aquilo que a gente chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode ser ansiedade generalizada, pode ser uma fobia. Tem vários códigos no CID, Código Internacional das Doenças, que estão ligados a uma ansiedade muito alta. Então, e Jesus falou, não andeis ansiosos, né? Demais. Infelizmente esquecemos disso, né? Com essa correria do dia a dia aí, esquecemos de deixar de ficar ansiosos e olhar porque a palavra do Senhor diz. E por falar na ansiedade, né? Nós sabemos que muitos aí têm até problemas cardíacos, né, doutor? Por conta da ansiedade, não é verdade? Você sabe que no coração físico, né? O coração... que é o miocárdio, o músculo do coração. O coração é um músculo. Existe alguns receptores
né? A pessoa, quando fica muito ansiosa, ela joga muita adrenalina no sangue, e a adrenalina vai para o coração e ali entra no receptor e acelera o coração, dá aquilo que a gente chama de taquicardia. Taquicardia é a aceleração do coração. E tem pessoas que são muito ansiosas e durante muito tempo, durante muitos anos, que então o coração fica hiperestimulado, muito estimulado e desnecessariamente, que acaba estressando, vamos dizer assim, uma válvula. O coração tem várias válvulas, e uma delas chama-se mitral. Então é interessante que é muito comum pessoas que têm, por exemplo, doença do pânico e tem um negócio chamado prolapso de válvula mitral. Olha que interessante, o coração ficou muito acelerado durante muito tempo por causa de muita ansiedade. Isso acaba afetando realmente a parte física do coração. E doutor, voltando a falar então dos sonhos aqui, tem pessoas que elas se frustram porque sonharam com um casamento e de repente esse casamento não aconteceu ou não deu certo e agora a vida dela ficou paralisada, né? Ela sonhou, planejou e de repente, enfim, não aconteceu como ela planejou, né? E por conta disso ela vive aí depressiva, não tem perspectiva de vida, acha que não vai mais casar, enfim. Qual conselho o senhor daria para essa pessoa que desde que planejou, não deu certo e parou de viver? Importante pergunta. Primeiro o seguinte, a gente tem que ter sonhos. Nós temos que sonhar. Sonhar, que eu digo não no sentido de à noite quando deitamos, mas sonhar para ter projetos para a vida. Temos que colocar os projetos para a vida, mas temos que deixar uma margem de que pode ser que não se realize como a gente gostaria. Então os sonhos da vida, eles precisam permanecer, só que eu tenho que botar o pé no chão. E quando alguma coisa interferir com o meu sonho, né, a empresa que eu queria não funcionou direito, ou o casamento, ou meu filho, ou minha filha, o comportamento dessas pessoas, eu preciso aprender a olhar o que ficou de bom nisso, o que há de bom nisso, né, e aceitar a minha impotência, aceitar o fato de que eu não consigo fazer todas as coisas na minha vida porque eu não sou Deus, né? Então essa combinação, acho que o segredo é combinar a permanência de um sonho, porque eu mantendo um sonho no meu coração, na minha cabeça, eu vou perseverar para conseguir atingir aquele sonho. Então não devo abrir mão do sonho, mas também eu não posso ficar querendo, martelar no lugar que não vai funcionar. Então eu tenho que aceitar que tem algumas limitações para esse sonho. Então aceitar a limitação vai fazer com que eu pare de ficar brigando comigo mesmo porque eu não consigo fazer aquilo que eu queria fazer. Então eu paro de brigar e aceito uma realidade e vou fazer o que é possível dentro dessa realidade, né? Então, se eu não posso ter, um casamento ideal, eu li um texto do outro dia de uma mulher muito inspirada, ela falou assim, que com esforço, vou falar em termos de casamento, com esforço, dedicação e domínio próprio, ela usa essas 3 palavras, esforço, dedicação e domínio próprio, a vida da família pode se tornar suportável, agradável e até feliz. Então, se não é feliz 100% como você gostaria, então para de ficar brigando com você, brigando com as pessoas, brigando com Deus, porque não é 100% como você queria. Bota o pé no chão e veja o que funciona. O que depende de mim para essa relação aqui familiar melhorar? O que depende de mim para melhorar? Se cada membro da família procurar fazer isso e se suplantar, é uma pessoa explosiva, então vai lutar com Deus em oração, com ajuda, para deixar de ser explosiva. É uma pessoa muito passiva, deixa tudo para depois, leva 3 semanas para trocar uma lâmpada em casa, né? Então tem que lutar para vencer esse tipo de dificuldade pessoal, ao invés de ficar reclamando da mulher que manda trocar a lâmpada e o cara não troca, né? Então, se cada um buscar lutar por coisas pessoais, que são as limitações pessoais, ela se aproxima mais da realização dos sonhos. Muito bem, estamos ouvindo agora. Quer participar conosco pelo 2522-0272? Fique bem à vontade, tá? Quer, enfim, participar conosco do tema ou outro assunto, né? Você pode ligar para cá e participar. Eu queria lançar aqui 3 temas para o povo escolher para ir, enfim, agitar um pouco mais esse telefone, né? E então, olha só. Doutor César já está convidado para voltar aqui outra vez. Então eu vou lançar 3 temas para você escolher. Primeiro tema é casamento, o que é isso? Tá? O segundo tema, como convencer meu familiar de que ele sendo alcoólatra precisa de tratamento, tá bom? E também impertinência ou mansidão. Eu gostaria do doutor dessa palhinha sobre os 3 assuntos, mas antes tem alguém na linha para falar comigo. Alô, bom dia.
Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com Sandra. Sandra, você fala de onde? Alto de Olaria. Muito bem, um abraço a todos aí do Alto de Olaria, sempre participando com a gente. Muito bem, pode fazer sua pergunta. O que eu queria saber, que eu tenho síndrome do pânico. Síndrome do pânico? Eu tomo remédio de depressão, também tenho depressão. E porque depois que eu fiquei assim depois que meu filho teve câncer. Só que eu queria saber assim, eu não vou na cidade, tem uns 2 anos, não adianta, entendeu? Eu queria saber se isso aí tem cura. Tá, como é que é o nome dela? Repete seu nome, amada, por favor. É Sandra? Sandra. Sandra, bom dia. Tem cura sim. Só não tem cura se você tivesse um trauma cerebral, se tivesse um tumor cerebral, tivesse aneurisma, coisa assim. Então tem cura. Primeiro de tudo, você tem que acreditar que tem cura. Cura é uma palavra perigosa, eu sei, mas tem recuperação. Vamos até baixar um pouquinho a bola, tem recuperação. Você não precisa ficar nesse tipo de situação. Eu recomendo o seguinte, a crise do pânico, ela é um transbordamento da ansiedade. Sabe a caixa d'água quando você quando está com problema na boia e a água está entrando da rua e a boia não veda, então começa a transbordar pelas beiradas da caixa d'água e vai molhar a laje? Então é assim na mente humana. Quando a pessoa tem muita ansiedade e que ela não consegue administrar essa ansiedade, começa a transbordar essa ansiedade. Então, em algumas pessoas, essa ansiedade exagerada, ela é canalizada para uma doença do pânico. Doença do pânico, ou crise do pânico, é o quê? A pessoa tem uma sensação de que vai morrer do coração, ou tem uma sensação de que vai perder o controle, perder o juízo. Então, ela fica tão apavorada com isso que ela corre para um local que ela sente segura. Pode ser a UPA, pode ser o pronto-socorro do Raul Sertã, pode ser a sua casa. E às vezes a pessoa vai ficando com tanta... Às vezes a pessoa continua com tanta ansiedade, com tanto medo, que ela acaba não mais saindo de casa, com medo de passar mal na rua, com medo de ficar presa dentro de um trânsito, etc. Então, primeiro de tudo, é o seguinte... Vamos lembrar, doença do pânico é transbordamento da ansiedade. Isso significa que a ansiedade está muito alta nessa pessoa. Então a pergunta que a pessoa tem que fazer para si mesma, em primeiro lugar, é: por que eu estou com uma ansiedade tão alta assim? A ansiedade muito alta significa, assim como a febre significa que tem uma inflamação ou uma infecção, a ansiedade muito alta significa que a pessoa tem coisas dentro dela que estão mal resolvidas. Ela não está bem com ela mesma, ela não está bem talvez no casamento ou na família, alguma preocupação exagerada. Então essa preocupação exagerada que a pessoa ainda não aprendeu a administrar é canalizada para a mente dela, estoura nessa crise de pânico. Então, primeiro de tudo, você pensa assim: o que aconteceu na sua vida, infância, adolescência, vida adulta, que gerou estresse emocional, que gerou insegurança, que gerou medo, que gerou um vazio emocional e que aí a tua ansiedade aumentou muito. Então, a partir dessa reflexão, você coloca em oração isso: Senhor Deus, o que aconteceu na minha vida que me deixou tão ansiosa a ponto de ficar com esse pânico agora que eu não consigo mais sair na rua, né? E a coisa prática para você começar a fazer, se é uma coisa exageradamente forte, talvez um pouco de medicação temporária tem que colocar, mas a medicação não é a solução. Medicação número 2. O número 1 é o aprendizado de lidar com essa angústia, tá? Então uma dica assim rápida é: comece a enfrentar a sua ansiedade fazendo uma coisa que te dá com medo mesmo, mas que não seja tão intolerável. Exemplo, se você pensar: eu saí da minha casa para eu sair da cidade, isso hoje é impossível, não consigo, mas eu consigo ir na padaria da esquina, mesmo suando, com taquicardia, mas acho que dá para ir. Comece a fazer isso. A gente chama de descondicionamento. Você começa a enfrentar o medo, uma coisa que é tolerável, tá bom? Um abraço. Ok, Sandra, ok? Tá bem, obrigada. Um abraço, Deus te abençoe, viu? Amém. Muito bem. Bom, é bem verdade que esse síndrome do pânico, parece a doença aí da... É um distúrbio ou uma doença, doutor? Parece que é moda hoje em dia. É uma doença. Tem até algumas doenças, até doença tem moda, viu? Infelizmente. Infelizmente. Tem a doença do pânico, das crianças, o transtorno de hiperatividade, né? A doença bipolar, tá meio que na moda isso aí e tal, né? Mas isso é um sintoma da sociedade complicada. E a depressão também está avançando muito. Nós estamos saindo de décadas de transtorno da ansiedade, como pânico, fobia, etc. Estamos entrando, a ciência mostra isso,
na década da depressão. Estudos da Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Psiquiatria, mostram que a depressão deverá ser a doença número 2 no mundo em 2020. Mas quais são as causas, então? As causas principais da depressão está avançando no mundo é a perda da esperança, né? Colocar esperança em locais errados, de pessoas erradas, né? É a materialização da vida, a tendência do mercado de farmacêutico de querer empurrar pela goela dentro dos médicos e dos pacientes de que a solução está na medicação e não está na medicação. A medicação é o número 2, eu repito, ou o número 3, depende, né? Então, essa artificialização da vida, uma vida descartável, as pessoas ficam preocupadas em ganhar dinheiro e ter mais 2 carros, 3 carros, então quer ter 3, 4, 5 trabalhos, arrebenta com a família, arrebenta com a saúde, arrebenta com a espiritualidade. Então quem que vai sobrar? O corpo não aguenta, ele começa a ficar triste. Por quê? Porque no bem material, nas coisas de fama, essas, não trazem satisfação interior. Então temos que buscar esperança, a recuperação da esperança naquilo que realmente tem fundamento. Tem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então temos que pararmos, doutor, e começarmos a pensar nos nossos valores, né? Pensar, infelizmente é o que o doutor disse agora, colocar os valores em coisas erradas. A palavra de Deus está para nos ensinar tudo, nos dar diretrizes. O Senhor diz mesmo para a gente não ficar ansioso com nada, né? Ele é quem supre, enfim. Já disse o profeta que o povo perece por não conhecer as Escrituras, né? Bom, nós lançamos aqui 3 temas no ar para você ligar para cá e participar conosco pelo 2522-0272. Você pode ligar para cá e participar conosco. Um dos temas é casamento, o que é isso? Tá bom? Doutor, dá uma palhinha com relação a esse tema aí. Eu sei que o senhor escreveu um livro com relação a esse tema. Então dá uma palhinha pra gente. Casamento, o que é isso? É o tema, é o título do meu livro, meu primeiro livro, que não tem em papel, mas tem que entrar no meu site, que é o portalnatural.com.br, pode fazer o download ali do livro em Word, né? Mas em papel acabou a primeira edição, não fiz uma segunda. O que eu fiz foi em 2010, 11, eu fiz uma gravação no estúdio profissional. Eu peguei esse livro, Casamento que é isso, e fui lendo e comentando o livro. Então virou meu primeiro audiolivro, que é Casamento que é isso comentado, né? Então no meu site portalnatural.com.br você pode obter informações sobre esse material. Casamento que é isso? Eu digo no começo do livro, no primeiro capítulo, que todo casamento é incompatível. É verdade? Pelo seguinte, são 2 pessoas diferentes, macho e fêmea. Geralmente 2 pessoas que vieram de famílias diferentes. Um veio de uma família que é tudo junto, se comunica, se conversa, telefona todo dia, aniversário, Natal, Páscoa, tudo junto. Este indivíduo que saiu dessa família vai casar com um indivíduo que é tudo separado. Ninguém se comunica, não se fala, só se encontra quando morre alguém lá no funeral e tal. Como é que vai dar certo? Então essa pessoa que veio de uma família que é tudo junto vai querer estar tudo junto de novo. E esse que veio de uma família que é tudo separado se sente incomodado de estar toda hora se comunicando e comendo junto, almoçando junto, tal. Como é que vai dar certo? Né? Às vezes um gosta de música clássica, outro gosta de música popular. Um gosta de montanha, outro gosta de praia. Um gosta de sexo 2 vezes por semana, outro gosta de sexo 1 vez por mês. Um gosta de arroz com feijão, outro detesta arroz com feijão. Então, claro, no namoro e noivado, em que a paixão domina, parece que tudo encaixa. Mas depois, quando vai vendo as diferenças, e as diferenças só começam a aparecer com os primeiros anos de casado, aí que vem um desafio. Por isso que uma vez eu escrevi um artigo, Janete, escrito assim: quando o amor acaba, aí que começa. Ou seja, que depois que você passa os primeiros anos de casamento e vai vendo que tem diferenças importantes e que não apareciam antes porque a paixão não deixava enxergar, aí que vem a necessidade de ter um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é que vai segurar a onda de você conviver com alguém tão diferente de você. E este livro tem diretrizes para um bom casamento? Para um bom relacionamento no casamento? Esse livro não é assim sistemático, princípio, meio e fim. Ele é uma coletânea de palestras e artigos que eu escrevi dentro desse tema. Alguns artigos eu coloquei um exercício no final ali para a pessoa fazer ou sozinha ou com seu cônjuge. Muito bem, então olha só, é uma dica também para um tema, o título do livro do doutor, tá bom? Então você liga para cá se você quer
a próxima vez que ele voltar, que ele aborde esse assunto. E também, viu, Janete, eu ofereço, já falei isso, a alguma igreja, alguma instituição, associação de moradores que queira alguma palestra sobre esse tema. Temos uma igreja que então, estou disposto a ir fazer isso. Muito bem. E também tem um outro tema que eu acho até muito importante. Se você quiser ligar para cá e participar, escolhendo esse tema, né? Como convencer meu familiar de que ele, alcoólico, precisa de tratamento. Então você pode ligar para cá e então lançar uma palhinha assim com relação a esse tema. Se você convive com a pessoa que tem problema com álcool, sua vida não tem que continuar um inferno. Né? Muito bem. De cada 100 pessoas que bebem, 14 mais ou menos são alcoólicas. Para elas a única solução é 0 álcool, ponto. Né? E para cada pessoa alcoólica, 6 pessoas por em volta são afetadas com estresse alto. Então, se você tem um familiar alcoólico, seja marido, esposa, filho, tal, e que está perturbando a sua vida, você pode encontrar uma saída para isso, para poder aprender a administrar a tua vida, se o sujeito para de beber ou se não para de beber. Muito bem. E o terceiro tema é impertinência ou mansidão. A pessoa que é impertinente com tudo. Meu Deus, tudo vai ficar nervosa, ficar brava. Né? Então é um tema também muito interessante, né, doutor? É um tema bem interessante, né? Pessoa impertinente é uma pessoa que não encontrou paz com ela mesma. E porque não encontrou paz com ela mesma, fica perturbando os outros. Olha. Ela não tem o direito de fazer isso, sabe? A pessoa cristã verdadeira não é aquela que é bobinha, que abaixa a cabeça por impertinente e nunca coloca limites. Cristão não é assim. Jesus colocava limites firmes para as pessoas. Passamos um terço da vida dormindo. Quando chega a minha idade, a pessoa passou cerca de 6 anos sonhando, que significa mais de 2.100 dias. Muito tempo, né? Muito bem. Os sonhos existem desde os registros da humanidade. No Império Romano, sonhos importantes eram submetidos à análise e interpretação do Senado. Vamos voltar a falar do nosso tema, né? Bom, e voltando a falar de José, porque José era um sonhador, e ele foi contar os sonhos de pessoas erradas que invejaram o sonho de José, a ponto de vender José, então tudo aquilo aconteceu com a vida dele. Doutor, a inveja é um grande mal que persegue muitas pessoas. O senhor pode dizer pra gente por que muitas pessoas invejam outras? Por exemplo, não podemos contar sonhos, as pessoas têm mania de invejar. Quem não é sonhador, inveja quem sonha. A inveja é um grande mal. A inveja é um grande mal, sim, porque ela pode significar que a pessoa não trabalha com ela mesma para poder viver o sonho dela e fica invejando os outros, né? A inveja é uma coisa demoníaca, né? Uma coisa assim no sentido bem negativo, pode ser uma denúncia de que a pessoa ela cultiva muita coisa negativa dentro dela e ela não olha para o positivo que Deus está colocando na vida dela para ela poder praticar essas coisas positivas e realizar os sonhos que ela tem. Então, inveja é uma coisa que adoece até o corpo físico da pessoa. Pessoas muito invejosas, elas podem ter pressão alta, podem ter dor de cabeça, podem ter um monte de coisa que, se ela abandonar a inveja e assumir a própria vida, ver que ela pode fazer coisas boas na vida e não ficar invejando os outros e produzir, né, ela vai ter uma melhor saúde. E a inveja tem cura? Tem cura, doutor? Tem cura, tem sim, claro que tem, né? Todas as coisas são possíveis para Deus. Se a pessoa reconhecer que é invejoso, começar a trabalhar para eliminar isso com a graça de Deus, ela se liberta disso. A inveja é uma desgraça. Foi por causa da inveja que os fariseus pediram a crucificação de Jesus. Foi por causa da inveja que os babilônicos pediram a morte de Daniel, jogando na cova dos leões. Até hoje a inveja está destruindo pessoas, casamentos, profissionais, mistérios, etc. A Bíblia diz que José era um sonhador. José não só tinha sonhos, como também desvendava todos os sonhos que lhe eram contados. Por causa deste sonho, os irmãos planejaram sua morte. Talvez haja pessoas planejando até a morte de diversas pessoas, às vezes na área profissional, falência na área financeira, pessoas que invejam tudo, casamentos, outras, vida financeira, como o doutor falou, não buscam ela mesma a conquista. Sabe as pessoas que elas invejam, elas são assim, elas têm um pouco sapo, de... olho grande e vina lama. Como é que é? Sapo? Sou invejosa igual o sapo, tem olho grande e vina lama. A Gilda falou que pessoa que tem inveja é igual o sapo, né?
tem olho grande e vive na lama. Mas é um pouco de incapacidade. A pessoa que inveja, ela é incapaz, quer dizer... Uma coisa importante pensar nisso é que uma solução para a pessoa invejosa é ela não fazer comparações, né? Porque as comparações em geral são muito injustas. Porque alguém pode ter talento para uma coisa e não tem para outra. Então, se eu conheço alguém que tem talento para algumas coisas, eu tenho dinheiro que eu não tenho, ou tem, sei lá, alguma coisa que eu não tenho, ao invés de invejar essa pessoa, eu tenho que olhar para aquilo que Deus me deu e valorizar isso que eu tenho, né? Então, e aceitar com humildade de que realmente não tem aquele talento que outra pessoa tem. E não é isto que faz com que eu seja menos importante ou uma pessoa de menos valor. Não, eu vou ter o talento meu ali, então eu vou me concentrar nisso que Deus me concedeu e desenvolver isso. A concentração, a pessoa invejosa, ao invés de concentrar no que ela não tem e que o outro tem, ela tem que se concentrar no que Deus deu para ela e desenvolver isso para construir a própria felicidade. Enquanto a palavra do Senhor diz para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, tem pessoas que ficam muito tristes quando alguém está feliz, né? Isso é pura inveja. Isso é uma dupla tristeza, né? Uma dupla tristeza. Explica isso, doutor. Como alguém que está carregando uma carroça na rua pesada, catou papel o dia inteiro e vem alguém bota ali mais 200 quilos em cima da carroça do cara. Quer dizer, é isso. A pessoa que já tem uma tristeza por alguma razão e fica mais triste porque não tem o que o outro tem, está colocando 200 quilos em cima das costas. Para com isso, né? Quer dizer, ao invés de ficar olhando o que as pessoas têm e você não tem, olha para o que você tem e desenvolva isso. E capriche nisso. Procure ser o melhor que pode nesse talento que você tem, né? Mesmo porque as bênçãos de Deus estão sobre todos, justos, ímpios, né? O sol nasce para todos. Então, nós temos que buscar em Deus a nossa felicidade, buscar em Deus a sabedoria para conquistar as coisas. E o fato de a gente se alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram, isso é bíblico, né? E quando a gente vive a palavra de Deus, o próprio Senhor Deus diz que todas as coisas, se as palavras estiverem em nós, podemos pedir todas as coisas que conseguiremos, que o Senhor nos concede. Então é um caminho, né, doutor? É o caminho. E também outra coisa importante para a pessoa invejosa é que, claro, é verdade que o nosso mundo ele é injusto, né? A gente vê pessoas que têm muitos recursos e outras pessoas são bem pobres, né? Por que você nasceu na família que você nasceu e não na outra? A outra pode ser a mais rica ou a mais pobre, né? Então a gente vê que realmente, por exemplo, 95% da riqueza do Brasil está na mão de 5% das pessoas. Isso é justo e extremamente injusto, né? Então a pessoa pode ter uma onda de inveja porque ela olha para essa injustiça e pensa, puxa, isso não é justo. Então essa indignação, ela não está nem errado, ela está certo. Agora, o que eu vou fazer com essa injustiça social? Eu tenho que aceitar. Aceitar não é concordar. Aceitar é olhar para isso, ter seu ponto de vista realmente, não gostar porque é uma coisa injusta, mas pensar, bom, mas o que Deus me deu e o que eu posso fazer com isso que eu tenho, né? Então, tocar para frente isso que a gente tem e que pode ser de muita utilidade para outras pessoas. Então, doutor, em duplo sentido, né? Essa pergunta, existe remédio para a inveja? Existe remédio para a inveja. O remédio é aceitar a injustiça da sociedade. O remédio é aceitar que as coisas não funcionam como a gente quer. As coisas funcionam como é possível nesse mundo de guerra espiritual entre o bem e o mal, né? Então tem que aceitar isso. Jesus nunca ficava discutindo política com as pessoas, num mundo onde ele vivia era extremamente corrupto também, né? E ele não extremamente corrupto. Os políticos eram muito corruptos, né? O Pilatos lavou as mãos, tirou o corpo fora. O cara sabia o que era verdade, ele sabia que aquele julgamento era tramóia, como muitos outros são no meio jurídico, né? Ele sabia disso, mas ele não interferiu. Jesus não se metia na política, ele não era passivo em relação à justiça social. Ele procurava fazer justiça no mundo espiritual. Ele compartilhava comida, compartilhava as coisas com as pessoas, protegia os pobres, ajudava, animava os pobres, né? Então ele olhava essa injustiça social, olhava a inveja das pessoas e entregava para o Pai e fazia o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha para fazer, que era ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o invejoso tem cura? Tem cura sim, né? Porque Deus
Deus prometeu: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E Ezequiel 36 diz o quê? Eu darei a você um novo coração. Vou tirar o coração invejoso e coloco um coração humilde no lugar dele. Então tem cura. E aceitar, mas aprender a lutar com as armas espirituais, não é verdade? Porque, infelizmente, como eu disse, vivemos um mundo de batalha espiritual, e a própria palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra a carne, né? E sangue. Então, por isso, temos que aprender a lutar com as armas espirituais, buscando sempre em Deus, ok? Bom, Fátima de Conselheiro Paulino parabeniza seu netinho, João Vitor, pelo seu aniversário. Parabéns, viu, João Vitor? E também você, né, Fátima? Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem. Bom, estamos falando deste tema muito importante. Você pode ainda ligar para cá para concorrer a esses brindes. Você vai dizer o seguinte: qual é o tema que você quer que seja abordado quando o doutor voltar aqui? Primeiro é como convencer o meu familiar de que ele é alcoólico, precisa de tratamento. Ele é alcoólico e precisa de tratamento. E também impertinência ou mansidão. E casamento, que é isso? Você pode ligar para cá e participar nosso, escolhendo os temas, né? Ou escrevendo para programa Vem Louvar a Deus @gmail.com, tá bom? Ou manda cartinha para cá também, pode ser Luiz Pinelli, número 4, endereçado ao programa Vem Louvar. Outra coisa importante de inveja, viu, Janete, me veio aqui a cabeça, tem um Provérbios que diz assim que a inveja é a podridão dos ossos. É uma forma poética de dizer uma coisa muito médica. Podridão dos ossos significa uma doença física de origem mental. Então a pessoa que cultiva a inveja, que se deixa levar pela inveja, ela acaba adoecendo fisicamente. Então a solução disso, de novo, é o que? Ela olhar para aquilo que é o talento dela e procurar desenvolver esse talento e deixar o talento dos outros para lá. Não ficar invejando o que os outros podem ser ou têm, enfim. Então é importante isso. Muito bem. Bom, os sonhos são indispensáveis, a falta deles pode significar algum tipo de deficiência proteica ou desordem de personalidade, isso é verdade? É verdade, assim, de certa forma os sonhos eles são indispensáveis, sim, como eu falei aqui antes, quer dizer, toda pessoa precisa sonhar, toda pessoa sonha, o que não quer dizer que ela lembra do sonho, porque o sonho é como uma descarga de tensão que sai por esse mundo imaginário, a gente chama de onírico, né, que é o mundo do sonho. Então a deficiência de sonho, a pessoa que tem falta de sonho, ela pode ter realmente algum transtorno de personalidade. Por exemplo, tem pessoas que estão entrando no mundo mais grave da saúde mental, da doença mental, que é o psicótico, ele pode perder essa capacidade de sonhar. Então a gente tem que ajudar essa pessoa, até com a pessoa que fica sem sono, ela fica às vezes mais agitada, né? Então a gente ajuda com alguma medicação para controlar a agitação até que ela consiga melhorar e voltar a sonhar normalmente. Muito bem, então olha, você já pode ligar para cá e participar do nosso tema, tá? Sem falar que pode deixar seu nome também para oração, onde vai ser levado para a torre de oração, na casa de oração, onde tem Gideões da oração orando 24 horas, é coisa boa, né? Bom, falando ainda de sonhos, vamos falar daqui a pouco sobre sonambulismo, né? Bom, tantas pessoas sonham que o sonâmbulo, assim, ele ele sonha, ele faz todas as coisas dormindo, levanta, enfim, sai pra rua. Eu fui sonâmbula, depois deixei de ser sonâmbula. Bom, eu quero perguntar ao doutor, né, o que significa, por que é sonambulismo afinal? Por que acontece com a gente? Né? E muitos que eu, no meu caso, deixei de ser sonâmbula, fiquei sonâmbula até uns 12 anos de idade, 13, não sei. Depois parei de ser sonâmbula, graças a Deus. Falava que eu levantava, enrolava a coberta na mão, assim, porque eu tava saindo pela casa, queria abrir a porta, não achava a chave, ainda bem por isso, né? Mas que coisa esquisita, né? Ser sonâmbulo, ser eu, hein? E os meus irmãos eram menores, assustados comigo. Do nada, eu acordava assim na sala, eu dormia mais cedo, né? Todo na sala olhando televisão, passava eu com coberto enrolado na mão, aí eu caminhando pela casa toda. Meu Deus, por que será que quando acontece sonambulismo, pessoas são sonâmbulas, e aí por que deixam de ser? Existe remédio para isso? Tratamento? Vamos saber do doutor aqui, tá bom? Bom, então, doutor, me responda essas perguntas. Por que acontece sonambulismo? Algumas pessoas, a gente tem os ritmos das ondas cerebrais
né, que aparecem no eletroencefalograma, como já falei. Algumas pessoas podem ter alguma disritmia temporária, por exemplo. Disritmia é uma alteração do ritmo normal das ondas cerebrais, né? Nada grave assim. Não. Tem disritmia grave, tem disritmia que não é grave, né? Então, algumas pessoas podem ter uma disritmia temporária, né, na infância, e isso colaborar para que então ela tenha, no momento do sono, ela tenha esse despertar parcial da consciência, e ela faz coisas que não está realmente pensando o que está fazendo. A gente chama de sonambulismo. Algumas pessoas que têm sonambulismo, elas são pessoas às vezes um pouco aceleradas, são pessoas hiper, né? Mas em geral, o sonambulismo não precisa de tratamento, não precisa de medicação. Em geral, isso passa com o passar da idade, né? E não tem que medicar, não. Olha, antes de terminar esse assunto aqui, tem alguém na linha para falar conosco? Vê se eu consigo falar com ele agora. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Jaqueline. Jaqueline, você fala de onde? Pericê. Qual é a sua pergunta? Olha, eu sou uma pessoa que eu sonho muito. E alguns sonhos, Deus sempre me é uma preparação. Deus me dá uns sonhos que depois eu vejo que é uma preparação para alguma coisa que vem. E eu já tive um tempo que eu sonhava que a pessoa estava falecendo e aquela pessoa realmente falecia naquela hora, né? E depois eu pedi a Deus que eu não queria assim, né, ter esse tipo de sonho, mas teve um sonho também com meu filho que Deus me preparou. E foi um sonho lindo, e que eu ia passar por um problema muito sério, e eu realmente passei, mas eu venci, porque no sonho eu era muito feliz com Jesus. Eu falava que não importava o problema. E então, tem sonhos que eu vejo que é uma mistura das coisas que eu vejo durante o dia. Agora tem uns que são especiais, e eu não sei, né, às vezes eu fico em dúvida se isso é um dom de Deus, se não é, se isso é um problema meu. E sobre sonambulismo, agora está até melhor, mas eu era sonâmbula de sair de casa. Eu cheguei a descer 3 andares, eu só não fui para a rua porque a portaria estava fechada. Depois eu voltei, só que larguei a casa aberta. Isso foi uma das poucas, uma das coisas que eu já fiz. Tá? Tá certo. Olha, então é o seguinte, é verdade, alguns sonhos, eles são sonhos que vêm de Deus. Eu até não tinha lembrado, agora você falou, eu me lembrei. Aconteceu comigo também, vou contar. Eu falei que não tem tratamento específico para sonambulismo, agora depende do caso. Se o caso é um caso mais frequente e se torna até perigoso, então pode ser que temporariamente essa pessoa precise de um pouquinho de medicação para ajudar a ter o aprofundamento do sono, que é o medicamento, às vezes pode ser um indutor do sono, pode ser um tranquilizante que tem efeitos relaxantes para dormir, né? Então pode acontecer que algumas pessoas possam precisar disso se esse sonambulismo persiste ao longo dos anos. Com relação ao sonho, realmente interessante. Minha sogra morreu em 2011 e minha mãe também morreu em 2011. E sabe que eu tive um sonho antes delas morrerem? Eu sou médico, então o sonho foi interessante. Eu sonhei que eu estava de plantão no pronto-socorro e a enfermeira chegou e falou assim: doutor César, tem 2 pessoas passando mal ali, uma está numa casa, outra está em outra, um apartamento, e aí venha socorrer. E o sonho foi isto, o sonho foi que eu tinha que resolver 2 assuntos ao mesmo tempo, e eu fiquei pensando, qual que eu vou atender primeiro? Interessante, eu tive esse sonho, e aí pouquinho tempo depois minha sogra realmente passou mal, fui socorrê-la e acabou que ela faleceu, e ela morreu em fevereiro e minha mãe morreu em junho, então esse tempo depois realmente minha mãe morreu. Então eu acho que foi um sonho que Deus deu, de que aconteceria esse tipo de coisa. Realmente só vim pensar nisso depois que minha sogra morreu, que eu pensei nisso, né? Então por que Deus permite isso? Não sei, talvez por misericórdia dele, para a gente já ir preparando o lado emocional da nossa vida. Pode ser que seja por isso, né? Pois é. Muito bem, alguma pergunta, mas? Não, né? A respeito sobre isso mesmo, porque eu também tinha uma senhora no hospital que ela me cativou muito. E aí ela morava em Lumiar. E eu
depois não vi mais no hospital, e continuei orando por ela. Aí teve um dia que eu sonhei que Deus, assim, né, falavam comigo assim: olha, ela morreu, não precisa mais orar por ela. E aí eu parei, não sei, não conheço, né, de onde, acredito que realmente ela tenha falecido. Então esses sonhos que possivelmente vem de Deus, a gente pode então perguntar para Deus também: Senhor Deus, o que o Senhor quer com esse sonho? O que o Senhor quer mostrar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me repreender? O que o Senhor quer me fortalecer? Cada sonho pode ter uma função diferente, né? É verdade. Acredito até também. Sonhos com coisas assim também do outro lado, sabe? O inimigo atacando. Eu tive um sonho esses dias e o inimigo virava e falava que ele queria a mim. Por enquanto, ele virava para mim e falava: eu quero ela, por enquanto. Então aí aquilo me, sabe? Quem falava isso? O inimigo. Ele Aham. virava, ainda dava uma gargalhada e falava assim: olha, eu quero ela. Aham. Aí minha família ficava olhando assim, aí ele virava para trás e falava assim: por enquanto. Aham. Então eu passei assim algumas lutas, né? Mas aí eu peguei e fiquei mais vigilante, né? Exatamente. Então eu acho que a misericórdia de Deus te mostrando que você então precisaria, nesse caso, é o que eu interpretaria para mim, se eu tivesse sonho assim, de aprofundar o meu contato com Deus pela palavra e pela oração. Muito bem. Ok, querida? Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigada pela sua participação. Muito bem. E realmente tem sonhos que acontecem de verdade, sonhos que são, vejo assim, revelação de Deus, né? Então, já vários sonhos aqui que eu já contei, que aconteceram comigo e depois tornaram-se realidade e por aí. Deus quer se comunicar. Aliás, qual é o objetivo maior de Deus, né? Se relacionar-se com o homem. E também nós vemos uma batalha espiritual. Para isso Deus nos mostra, né? O Espírito Santo de Deus nos mostra que temos que fazer. Buscar orar mais, buscar ler mais a palavra, estar mais em contato com Deus, mais próximo de Deus em todo o tempo. Podemos orar em todo o tempo, né? Então, eis aí algo que teremos que deixar aqui. É buscar direção de Deus em todos os sentidos. Bom, estamos falando de sonambulismo. O senhor diz então que não precisa tomar remédio, que é uma forma de disfunção, tipo, até uma certa época, idade. Pode ser temporário, se é uma coisa da infância, então temporário. Claro, vai fazer uma avaliação com o pediatra, né? Pode ser que o pediatra peça uma avaliação neurológica, e se fizer uma avaliação neurológica significa pesquisar os reflexos, fazer o eletroencefalograma, talvez uma tomografia. Então, se não tiver nada nesses exames, estiver normais os exames nessa criança, nesse jovem, então provavelmente vai ser a família vai ver, tem alguma tensão, tem alguma situação complicada na família que está gerando ansiedade nesse jovem, nessa criança, e que aí essa criança manifesta pelo sonambulismo? Sim, não, então espera, se passou a adolescência e isso desapareceu, acabou, não tem que tratar. Se passou a adolescência e a pessoa continua com sonambulismo, e este sonambulismo coloca em risco a vida dessa pessoa, por exemplo, sair à rua e se perder, aí tem que ter um tratamento que envolveria talvez uma medicação para ajudar a fortalecer o sono, né, temporariamente, e alguma coisa psicológica vai ser avaliada também. Agora, é verdade que não pode acordar o sonâmbulo? Não, isso é uma fantasia, esse é um mito, não tem esse problema não. Não vai acordar, claro, com um susto, né? Então, muito bem, pode ter um ataque cardíaco ali, né? Pensou. Bom, muito bem, gente, olha, pode ligar para cá, participar ainda, dá tempo de você fazer sua perguntinha. Eu vou fugir agora do assunto aqui, gostaria de te perguntar o seguinte, doutor, fugindo um pouquinho do assunto, né? Pode ser que alguém esteja ligando agora para saber concernente o assunto, então vamos dar continuidade, dá tempo ainda. Aliás, bom, tem uma pessoa que sofre muito com a mãe. Essa mãe, ela tem várias atitudes assim. Uma hora ela tá muito bem, outra hora ela tá muito nervosa, outra hora ela quer caminhar, outra hora ela inventa mentiras, diz que os familiares estão batendo nela, enfim, e ela não sabe mais o que fazer, se é neurologista, se é psiquiatra, se procura uma libertação, porque várias situações acontecem com ela. Inclusive essa questão de estar mudando muito de humor, né? E a mentira. O que pode estar acontecendo com ela, doutor? Assim por alto é difícil falar, né? É difícil falar. Pode ser, aí tem que ver o nível de consciência dessa pessoa, né? A pessoa pode estar num nível de consciência bem alterado, que significaria uma pessoa mais psicótica. Mas em geral é o seguinte, o familiar que convive com alguém que tem esse problema tem que ter a tranquilidade de pensar
eu não mereço continuar vivendo nesse tipo de situação. Ou seja, esta pessoa tem que se tratar ou tem que tomar outra decisão. Ou seja, não devemos permitir que um familiar que tem complicação de comportamento continue com essas complicações de comportamento, infernizando a vida de todo mundo em casa sem se tratar. Realmente é muito difícil, porque algumas pessoas, pode ser difícil, porque algumas pessoas que têm esses problemas, elas não querem se tratar, elas negam que têm doença, elas falam, não, vocês que estão perturbados, vocês que são chatos, vocês é que estão vendo coisa e tal, eu sou normal e tal, e a pessoa não se enxerga. Então, aí o familiar tem que ter a mão firme. Mão firme significa, olha, vamos ao médico, você precisa ser avaliada, eu vou com você, desse jeito não pode continuar e ponto. Leva para uma avaliação médica. Provavelmente, se essa pessoa tem a gente chama de transtorno de personalidade, se ela tem um transtorno de personalidade, ela vai negar o problema, ainda mesmo que vá ao médico, que o médico diga que tem problema. Ela vai negar o problema. Ela vai negar. Então, pode ser que tenha necessidade de uma medicação. Em alguns casos, eu lamento, mas a única solução vai ser colocar algum medicamento na comida, no suco e tal, para que a pessoa possa se controlar bioquimicamente, já que ela não aceita, faz parte da doença dessa pessoa, a negação de que tem problemas e ela continua perturbando todo mundo. Então a família não tem que aceitar essa dor, né? Tem que procurar ajuda profissional o mais rápido possível para que seja resolvido o problema. Quem sabe até procurar sozinho, né? A pessoa, às vezes o paciente, vamos dizer assim, não quer ir, então o familiar vai e explica a situação e aí o profissional vai orientar o que fazer, né? E no segundo momento vai chamar essa pessoa para consulta. Muito bem. Bom, tem alguém na linha para falar conosco? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Cristiane. Quem? Alô? Cristiane? Isso, Cristiane, bom dia. Tá baixinha a ligação, né? Desculpa, meu telefone. Ok, vamos lá, Cristiane, faça a sua pergunta. Porque tem sonhos assim repetitivos, sempre assim, é a mesma rua e sempre um lado claro e um lado escuro, sempre com luz e sem luz. E assim que está acabando o mundo, sabe? As pessoas estão correndo. Sempre que assim, às vezes até tranquilo, eu tenho quase sempre o mesmo sonho. É interessante seu sonho, você sabe, você me fez lembrar o sonho que eu tinha quando era garoto. Eu era de uma família muito católica, praticante. Graças a Deus, até que meus pais me colocaram para assistir a missa, os domingos e tal, né? Porque se fosse uma família estrambelhada, né, Janete, ia chutar o balde e tal. Então, graças a Deus, foi assim. E só quando eu estava na faculdade de medicina que eu conheci o Evangelho. Mas quando eu era garoto, 6, 7 anos, por aí, 8 anos, eu sonhava que vinham uns aviões assim de guerra. E aqueles aviões assim que vinham com aquele barulho, como se fosse jogar bombas numa cidade, e a minha sensação, eu acordava e pensava assim, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu não entendi esse sonho. Eu só fui entender esse sonho 20 anos depois, quando eu conheci o Evangelho e comecei a estudar a Palavra de Deus e aprendi que o mundo vai terminar, que Jesus virá em breve e que então haverá um fim, sim. Aí que eu vim entender. Então esse sonho que está falando parece ser um sonho de fundo espiritual, me deu essa impressão, né? De um lado escuro, um lado claro, que o sonho que se repete. Não sei o que Deus quereria dizer com você sobre isso. Possivelmente Deus está mostrando que tem, né, enfatizando a você aquilo que a palavra de Deus diz, que tem uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a maldade e a bondade, entre Jesus e Satanás, e que essa guerra já é vencida por Jesus Cristo, e que o nosso desafio é nos colocarmos, como diz Romanos 8:1, né? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, acho que talvez uma coisa que eu faria é você pensar que Deus está te chamando para um aprofundamento do contato com Ele e mostrando que tem uma guerra. Sim, a guerra é real, principalmente dentro da nossa casa, muitas vezes, e infelizmente, né, das pessoas que moram com a gente, ou que são parentes ou amigos que não se interessam pela luz, mesmo que por fora diga que sim, mas que no fundo do coração não. Então, por isso que Jesus falou assim, a nossa luta principal é entre os familiares, né? Então, eu diria assim, o sonho está se repetindo, ou talvez Deus está repetindo para você, procura-me mais perto, gasta mais tempo comigo, mastiga a palavra de Deus, faça igual Jeremias falou, eu comi a tua palavra, ela foi o gozo e a alegria do meu coração. Então, talvez seja isso, né?
Ok? Tudo bem, querida? Só outra pergunta assim rapidinho, não é na área do sonho, mas assim, eu tenho muita tontura, sabe? Às vezes dá uma sensação de vazio dentro da minha cabeça. Eu tenho 34 anos, sabe? E eu tenho assim, muito pânico, depressão, eu estou passando uma fase muito difícil agora, na minha família mesmo, foi até o que o irmão estava falando agora. Eu não sei se é isso que está afetando, sabe? Eu não tomo mais remédios, né? Remédio manipulado, que eu estava tomando citalopram, mas aí eu já parei, já tem meses, sabe? E de vez em quando eu tenho essa sensação, sabe? Que eu tô tonta e a cabeça está vazia. Aí você já está falando de uma questão psicológica, né? Então tem que ser avaliado isso. Quem sabe as perdas que você teve ainda não foram muito bem digeridas por você, perdas afetivas que eu estou dizendo. Perdas afetivas pode ser a morte de alguém, o afastamento de alguém, ou aquela dosagem de afeto, carinho, aprovação que você esperava quando criança não foi como você esperava, ou foi, mas você queria mais. Então aí tem que sentar e conversar para ver de onde vem esse vazio, de onde vem essa sensação desagradável que você sente, né? Então, por isso que eu falei, isso aí é uma questão de uma ajuda psicológica e que a medicação realmente não resolve. É o número 2. O número 1 é sentar e conversar e ver que coisas na sua vida geraram esse tipo de sensação de vazio, né, que pode ter um certo pé também nesse sonho aí, né? Mas é uma questão de uma avaliação com alguém que trabalha nessa parte psicológica. Muito bem, ok? Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado pela sua participação, tá? Obrigada, fique com Deus, tá? Igualmente, fique com Deus também. Bom, gente, manda um abraço aí pro Tiago do Tinguili, tá? Que ligou pra cá. Tiago, manda um abraço pra você. Vou ficar devendo louvor pra semana que vem, tá bom? Gente, estamos chegando no final do programa, temos que fazer oração, temos que fazer o sorteio também. Olha, vários brindes estão aqui para sortear. Você ainda vai deixar seu nome aí para o brinde, né? Muito bem, olha só. E eu gostaria de dizer para você também que deixou de sonhar os projetos de Deus. Volte a sonhar os projetos de Deus. Não permita que isso acabe. Você nasceu para ter. Se Deus te colocou em teu coração esse projeto, prossiga. Sabe por quê? Deus havia preparado um trono para José e isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, custasse o que custasse. Então, se Deus tem algo na tua vida, isso vai acontecer. Independentemente se alguém abortou os seus sonhos, né? Ou se alguém disse palavras contrárias, se decepcionou com alguém, tenta entender que tem projetos que nasceram no coração de Deus e com certeza, se são de Deus para você, vão acontecer. Então, insista, persista, ok? Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus para todos que participaram conosco pedindo oração. E logo em seguida vamos fazer o nosso sorteio. Mas antes eu gostaria de agradecer ao doutor César Vasconcelos por ter atendido o nosso convite, né, para estar aqui. Ele também vai sortear uma Bíblia aqui para você que participou com a gente. E vou deixar também aqui, olha só, a Thaís Seidel de Souza, isso? Sua filha, ela é psicóloga. E muito bem. E é difícil trazê-la aqui ao programa, doutor? Que ela mora perto de São José dos Campos, lá em Jacareí. Muito longe. É longe. Mandar já um abraço assim, muito especial. Bom, então aqui deixamos o agradecimento ao doutor César Vasconcelos. E vamos aqui daqui a pouco estar sorteando a Bíblia, sorteando 3 revistas Vida e Saúde, tá bom? Além de, tem CD do Gauchinho, tem um livro da Celestial Live e um brinde da Moda Mulher para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos lá, doutor, vamos fazer oração em nome de Jesus Cristo. É hora de orar. Pai querido, nosso Criador, muito obrigado por manter nossa vida. Muito obrigado por sua palavra que ilumina a nossa mente. Muito obrigado também pelas provações, que são maneiras que a gente pode aprender a confiar mais em Ti, depender de Ti. Mas também aquelas provações que não precisamos ter, ou aqueles sofrimentos que não são necessários. Pedimos que o Senhor nos alivie deles, nos ensine a colocar limite para as pessoas que podem ser abusivas em nossa vida, nos ensine a nos proteger de relacionamentos complicados, nos ajude a ter também um autocontrole emocional para que a gente não perca o controle e assim complique a nossa própria vida pelo nosso descontrole. Obrigado pelos ouvintes que ligaram, ajude a cada um deles nas suas lutas, nas suas batalhas pessoais e
Abençoe aqui a equipe do programa, que o Senhor possa usar esse programa para levar sempre luz para as pessoas, para o alívio do sofrimento das pessoas. Obrigado mais uma vez pela sua palavra que está disponível para a nossa vida, para nos curar, nos restaurar, e nós pedimos também a proteção dos seus anjos, do seu poder contra as forças do mal. Pai, obrigado por nos ouvir. Dá-nos um dia hoje, um restante de sábado feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que está nos ouvindo agora. E, Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento interceder pessoas que têm projetos, Deus, que deixaram os projetos de lado, Senhor. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, novamente os sonhos. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Acabamos de apresentar o programa Vem Louvar. Esperamos por vocês no próximo sábado. Até lá, a paz do Senhor.